você deve pensar: "Bom, numa viagem internacional que tem tantos planejamento, pouca coisa deve acontecer errado, né?". Aí que você se engana. Chega na hora H, é passaporte que está vencido, é vacina faltando, você perde voo, você tem gastos extras que você não estava planejando. Isso é muito comum, acontece com muita gente. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te contar os 10 erros mais comuns de viajantes de primeira viagem, e o último deles realmente pode arruinar tudo. Então já fica aqui comigo para não perder nenhuma dica e bora lá. E o primeiro erro que as pessoas cometem é deixar para comprar tudo em cima da hora. Você vai acompanhando os preços das passagens aéreas, dos hotéis, e você pensa: não, tá muito caro, vou esperar um pouco que vai abaixar. Gente, não é assim que funciona. Os hotéis, principalmente as companhias aéreas, eles trabalham com um sistema de precificação dinâmico. E quanto mais perto da data da sua viagem, mais caro fica. Então, o que que você pode fazer? Use sites como o Google Flights, como o Skyscanner, para pesquisar a época mais barata, como estão os preços das passagens, e coloque alertas. Você pode dizer: olha, eu quero ir de tal lugar a tal lugar, na data tal, são tantas pessoas. Você salva isso e toda vez que o preço abaixar, vai vir um e-mail para você informando sobre isso, né. Então você não precisa ficar todo dia olhando nos sites, porque a gente não tem tempo para isso, claro, né. Mas você coloca os alertas lá e de vez em quando só dá uma olhadinha no teu e-mail para ver como é que tá, entendeu. Então, assim, as passagens aéreas compre com antecedência, viagem internacional de 3 a 6 meses é um bom período. Hotéis, atrações turísticas, trens, principalmente trem. Aqui a gente mora na Alemanha, trem, quanto mais cedo você comprar, mais barato vai sair a sua viagem. E assim, a diferença é grande. Você pega trechos, às vezes, 5 vezes mais barato comprando com antecedência. Agora, em cima da hora, é furada, não façam isso. Não pense assim: "Ó, tá barato, mas eu acho que pode baratear mais ainda". Você vai esperar um pouco, o preço vai subir, não vai voltar e você vai ficar frustrado. O segundo erro muito comum é não se atentar às exigências de viagem do país destino. Gente, quase todos os países exigem no mínimo um passaporte com 6 meses de validade. O que que isso significa? Que se na data da sua viagem o seu passaporte for vencer em menos de 6 meses, há grandes chances de você ser barrado no embarque. Quase 100% de certeza. Então, assim, um passaporte hoje em dia tem validade de 10 anos para um adulto. Já verifica com antecedência qual a data de vencimento do seu passaporte, se ele está para vencer, já faz o novo já. Vai durar 10 anos, ok? Não é muito barato, R$ 250 aproximadamente, mas são 10 anos. Então, assim, não conta com a sorte, porque há grande chance de você ser barrado. Outro ponto, vacinação. Tem muitos países que exigem vacinas para você viajar, como por exemplo a vacina da febre amarela. Então você tem que verificar isso também, que senão você não embarca. E vistos. O passaporte brasileiro, ele é um passaporte relativamente forte, você pode viajar para vários países sem vistos, porém há países que exigem visto, obviamente, como os Estados Unidos. Alguns países exigem uma autorização eletrônica de viagem, que é no caso, o Reino Unido implementou esse ano, que é o ETA, né? Então vocês têm que verificar tudo isso antes de viajar. Isso é o básico. Sem essas exigências no aeroporto, você não embarca, não adianta fazer show, gritar com o atendente, que é lei, eles não vão abrir mão e pronto, acabou. Você não embarca. Então, fica ligado com isso, que são coisas fáceis de resolver. O terceiro erro muito comum é achar que o seguro viagem é um gasto desnecessário. Já pensou você na sua viagem precisar de um atendimento médico de urgência e ter que desembolsar aí milhares de dólares, milhares de euros no atendimento médico, numa cirurgia? Não vai ser legal, né? E em muitos países, como aqui na Europa, no espaço Schengen, não é uma opção. Você precisa de um seguro viagem com cobertura de no mínimo 30 mil euros. E assim, o seguro viagem não tem um custo caro, é um custo barato, relativo ao custo de uma viagem internacional, né? Então, gente, não vacilem, porque sai caro o atendimento médico por aqui. Inclusive, nós já usamos o seguro viagem. A gente estava em Dubai uma vez e eu tive intoxicação alimentar. Precisei de atendimento médico no hotel, precisei ir até o hospital para fazer exames e consultas, né? E tudo isso o seguro viagem cobriu. Senão eu teria que gastar uma boa grana aí em médico, em hospital, em remédios também. Os remédios eu tive que pagar, porém, eles, com a nota fiscal, eles me reembolsaram depois da viagem. E muita gente também acha que: "Ah, mas eu tenho o seguro do cartão de crédito, tá tranquilo, não vou ter problema". Leiam a apólice, a maioria dos cartões de crédito trabalha na modalidade de reembolso, ou seja,
Você vai ter que pagar do seu bolso na hora da emergência e depois correr atrás do cartão de crédito para receber um reembolso. Então, assim, ok, está segurado, mas você vai ter aquele dinheiro para desembolsar na hora ali? Eu acho que não vale a pena, que nem eu falei, o custo do seguro viagem não é caro, eu acho que vale super a pena. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição. Ó, barulhento. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link de um parceiro nosso que a gente usa nas nossas viagens. Bom, agora o que seria de uma viagem sem dinheiro, né? Antes de você viajar, o que que você tem que fazer? Você tem que pegar o seu cartão do seu banco, aí do Brasil, e provavelmente através do aplicativo você tem que avisar o banco que você está viajando. Porque senão o que que acontece? Você chega no seu destino, você vai tentar usar o seu cartão e ele é recusado, obviamente. Porque o banco vê, bom, ele está sempre usando esse cartão lá em São Paulo ou na cidade que for no Brasil, e agora está usando o cartão lá em Berlim, na Alemanha. Eles vão bloquear a transação por segurança, né? Você tem sim que avisar o seu banco que você vai estar viajando e para ele desbloquear o seu cartão de uso internacional, né? Agora a dica que eu dou é: faça uma mistura entre seu cartão de banco tradicional, dinheiro em espécie, mas utilize um banco como o Wise, Revolut ou Nomad, que esses bancos eles têm taxas muito mais atrativas de câmbio. O que que eu faria? Eu trocaria dinheiro na casa de câmbio, o valor suficiente aí para 1 ou 2 dias de viagem, só para uma emergência. Também avisaria o meu banco tradicional aí, o Itaú, alguma coisa assim, para liberar meu cartão de uso internacional, também para uma emergência, e colocaria todo o dinheiro da viagem na Wise, na Nomad, em algum desses bancos, para estar utilizando aqui na viagem, né. Ao chegar aqui, a primeira coisa que eu faria seria procurar um caixa eletrônico e sacar um pouco mais de dinheiro. E aí você sempre vai mantendo um pouco de dinheiro na carteira, aí o suficiente para 1, 2 dias de gastos na sua viagem, e vai sempre tentando passar as compras no cartão. Se de repente acontecer de você ir em algum lugar, não aceitar cartão, você usa aquele dinheiro em espécie que você tem, depois procura um caixa eletrônico e repõe na sua carteira aquele dinheiro. Agora, pessoal, não faz mais sentido hoje em dia você andar com muito dinheiro na carteira. Igual eu, na minha primeira viagem, o que que eu fazia? Eu ia na casa de câmbio e falava: olha, eu quero 1.000 euros aí em espécie. Fazia todo o câmbio na casa de câmbio, pagava caríssimo, ficava com aquela montoeira de dinheiro na carteira, ficava andando preocupado. Não faço isso. Hoje em dia não precisa mais disso. Traz só o mínimo aí para 1, 2 dias e coloca o resto numa Wise aí, num banco digital, que você vai economizar dinheiro. Eu fiz uma comparação só para vocês terem ideia, comparei o Wise e uma corretora tradicional. Olha, deu no mínimo 6% de diferença. "Ah, Guilherme, mas 6% não é muito, é pouca coisa". Façam as contas, se você gastar 1.000 euros na sua viagem, vai dar 60 euros a mais se você converter na casa de câmbio. 60 euros não é pouca coisa, é dinheiro para você fazer uma refeição extra, para você comprar um presente. Isso que eu tô falando só de 1.000 euros, né, se você for ficar 14 dias aqui numa viagem, em um casal, você vai gastar mais que 1.000 euros. Então a diferença é bem grande, vale muito a pena você procurar um banco digital para estar colocando seu dinheiro na viagem. E um outro erro muito comum é errar com o transporte na sua viagem. A gente está acostumado no Brasil a usar Uber, 99, tem uma infinidade de aplicativos que a gente pode utilizar, o preço não é tão salgado assim, é mais barato que táxi, e às vezes a gente pode esquecer de pesquisar como que funciona o transporte nesse país que eu estou indo. Tem táxi? Tem Uber? Como que é? Aqui na Europa, por exemplo, onde a gente mora, o táxi ele é muito caro. É muito difícil você utilizar um táxi. Eu só utilizaria mesmo numa emergência, assim, que preciso mesmo, porque é caro. Não é toda cidade que tem Uber, então você tem que se preparar com isso. Ah, pesquise se tem Uber, se tem um outro aplicativo local que você pode estar utilizando, mas como uma segurança, né, uma cartada na manga. Se você vai viajar para a Europa, é muito comum aqui utilizar o transporte público. Você vai utilizar trem, metrô, ônibus. Então faça uma pesquisa, como que funciona, quais são as linhas, os horários, como que faz para pagar. E a dica que eu dou é procure por passes de turista ou passes semanais, que você consegue um desconto, consegue passagens mais baratas e às vezes tem alguns outros benefícios, como utilizar sem limite durante X dias, desconto em acesso para museus. Esse tipo de coisa pode ajudar você a reduzir o custo de transporte aqui. Tem o aplicativo do transporte particular no seu celular, como o Uber, por exemplo, por uma eventual emergência.
e deixa o táxi para a emergência suprema, assim, que você precisa mesmo, porque vai sair caro. E pessoal, aqui nesse vídeo eu tô focando mais em Europa, né, porque a gente mora aqui na Europa, então a gente tem bastante conhecimento de países, a gente já viajou bastante aqui, mas essas dicas eles se aplicam a muitos países também. Claro que tem variações, por exemplo, nos Estados Unidos é mais comum você alugar um carro, não é tão comum você usar o transporte público. De repente, na Ásia é muito mais barato o transporte particular, né, tipo uma corrida de táxi ou de Uber, você vai acabar utilizando. Mas no geral as dicas valem para qualquer viagem. E é muito comum também as pessoas virem aqui para a Europa e elas pegam um voo, de repente, São Paulo, Frankfurt, São Paulo, Paris, só que elas fazem várias cidades, vários países na sua viagem. Às vezes acaba fazendo por trem, por ônibus, mas também acabam utilizando as companhias aéreas low cost, que seria Ryanair, Wizz Air, são vários que tem aqui na Europa, né? Para pegar um voo barato para outro local. Só que, o que acontece? A pessoa vem do Brasil, às vezes com uma mala enorme, e chega aqui e se depara com uma surpresa. As bagagens despachadas, elas obviamente também não estão inclusas no valor, só que elas custam caríssimo. E aquela passagem que você comprou por 30 € para ir para Londres, por exemplo, você vai ter que desembolsar às vezes cento e poucos euros para despachar sua bagagem. E aí começa a azedar a viagem. Ou então, o que que acontece? A sua bagagem de mão, sua bagagem de bordo, né, que não precisa despachar, não atende aos requisitos de tamanho, de peso, porque às vezes a companhia aérea do Brasil, elas têm um pouco mais de flexibilidade com tamanho, com peso, só que chega aqui as regras são mais apertadas. A mala tem que ser menor, tem que ter menos peso, e aí você acaba caindo no filtro ali e vai ter que pagar também por essa bagagem de bordo. E essas coisas são caras, então tomem cuidado com isso. Agora, quem viaja precisa do quê? Internet e energia. É muito comum a gente preparar toda uma viagem, planejar muita coisa, são muitos detalhes e a gente esquece do que? Do adaptador de tomada. Chega aqui, chega no hotel, você já está sem bateria, você vai carregar e a tua tomada não encaixa na tomada daqui. Procure na internet, existem vários modelos de adaptador universal de tomada. Vai funcionar aqui na Europa, vai funcionar nos Estados Unidos, na Ásia. Então, não custa caro. Tragam um, dois, até três, aí, dependendo de quantas pessoas forem, quantos aparelhos você querem carregar, porque você vai usar muito aqui. E o outro ponto é a internet. Guilherme, como que eu faço? Eu ativo o roaming aqui da minha operadora do Brasil? Não, gente, não façam isso. Vai sair caríssimo. Se o seu celular já tem a tecnologia de eSIM, que é o chip virtual, eu vou deixar aqui na descrição uma recomendação de uma operadora muito boa, que não tem pegadinha. Eu já fiz pesquisa em várias operadoras, algumas têm pegadinhas nas letras miúdas ali, que se você não ler, você vai cair numa cilada. Mas esse assunto para outro vídeo. Eu só vou resumir aqui, por exemplo, você adquire um pacote barato, funciona em todos os países, porém, ele te entrega velocidade 5G no primeiro giga do dia e nos outros gigas ele entrega velocidade reduzida. Então vai estressar você na sua viagem. Então, essa operadora que eu estou deixando na descrição não tem essas pegadinhas, tem um preço bom. Então, se vocês precisarem, acessem esse link para estar conferindo. E quando a gente viaja, a gente se torna um alvo fácil para golpes e furtos. Aqui na Europa a gente pode pensar, não, lá é tranquilo, não tem esse tipo de coisa. Pessoal, aqui tem muito pickpocket. Pickpocket, para quem não sabe, aquela pessoa é um batedor de carteira, né? Vai roubar seu celular, vai enfiar a mão na sua bolsa para pegar alguma coisa. Então tomem cuidado, não coloquem nada para o bolso de trás. Se possível, tragam uma doleira e fiquem atentos. Existem muitos golpes aqui que não são comuns no Brasil, principalmente na frente de atrações turísticas. Você está lá em Milão, na Catedral, lá no Duomo, lá tem muitos. É o rapaz que está com um pombo para você tirar foto, é um outro rapaz que vai colocar uma pulseirinha no seu braço falando que é gratuito e depois vai te pressionar para ganhar dinheiro. Então tomem cuidado, dê uma pesquisada na internet, quais são os golpes comuns naquele país, para você não estar caindo em nenhuma cilada aqui. E ainda um pouquinho nessa linha, mas agora não sendo um golpe oficial assim, seriam as atrações turísticas. Algumas atrações turísticas têm filas enormes, se você quiser comprar o ingresso na hora, às vezes o ingresso é mais caro. Então também, pesquisem tudo com antecedência. Quanto mais cedo você conseguir comprar, melhor, você vai conseguir um preço mais atrativo. Vai chegar na hora, você não vai precisar enfrentar uma fila grande para comprar o ingresso, depois outra fila para entrar na atração. Então tudo isso não tem por que você fazer em cima da hora. Já faça com antecedência, isso também já vai fazer parte do seu roteiro de viagem, vai ajudar vocês a ter um norte, onde que vocês precisam ir em cada dia. Comprem com antecedência, sites oficiais, sites parceiros.
E por último, para encerrar esse vídeo, o maior erro que você pode cometer é não pesquisar nada sobre a cidade. Você embarca num voo, pousa aqui, sai do aeroporto e pensa, tá, e agora? O que eu tenho para ver? Aí você vai perder tempo pesquisando, você não vai saber como que funciona o transporte público, não vai saber onde comer. Faça uma pesquisa antes, já saiba certinho como você vai chegar em cada lugar, em cada dia que você estiver aqui, quais são os horários de funcionamento. Dê uma pesquisada por cima, onde você pode fazer uma refeição rápida, uma refeição completa, porque assim você vai otimizar seu tempo aqui e vai curtir mais o seu passeio. Então é isso, pessoal. Se vocês seguirem essas dicas, vocês já vão eliminar boa parte dos erros e dos problemas que vocês vão ter na sua viagem. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa seu like para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas que também procuram esse tipo de conteúdo. E eu gostaria que vocês escrevessem aqui nos comentários qual outra dica vocês dariam para quem está indo viajar para não passar nenhum perrengue. Valeu e até o próximo vídeo.